O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B. Claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Eu sou o Caio Belandi, diretamente do estúdio Saturnino Braga, esse estúdio lindo, para mais um episódio do Lado B do Rio, na temporada Lado B 10 anos. A gente vai bater nessa tecla sempre. A gente está fazendo 10 anos de Lado B. É isso mesmo. A gente vai chegar primeiro aqui no YouTube e também aí nos feeds de podcast para você que gosta só de ouvir. No YouTube você já sabe, a gente precisa da sua inscrição. Veja se você está inscrito, se você está vendo pela primeira vez. Se você não tem o hábito, às vezes só clica no link, se inscreva no canal, para a gente é importante. Engajar, deixa o like, deixa seu comentário. A gente vai falar sobre um tema aqui que é muito quente, né? Um dos temas mais atuais da conjuntura brasileira. Então, deixa seus comentários também, compartilha com a galera que estiver chegando. Para a gente é muito importante que você participe do nosso YouTube. A gente está com essa parceria com o Sindipetro, Norte Fluminense e com o escritório Normando Rodrigues exatamente para fortalecer o nosso audiovisual, né? Nossos rostinhos no vídeo, nosso YouTube. Então, por favor, chegue junto com a gente. A gente está em ritmo de pré-carnaval ainda, cada hora um no chinelinho, tá poupando o time, né, para ficar bom só no carnaval. Tá pré-temporada, mas já tem, o reforço já voltou, Daniel Soares, né, que andou aí. Voltei tarde das férias, que nem o time do Flamengo. Exatamente. Mas espero não fazer vergonha nas primeiras atuações como o time do Flamengo. É isso, tá, pelo menos tá jogando, então já deixou o tostão da voz dele, já tá de volta. O Fagner Torres Lima, por questões de horário, a gente não tem conseguido a participação do Fagner muito aqui no estúdio. Ele nem conheceu o estúdio ainda, eu acho, né? Acho que não. Pois é, ele nem veio ainda. Vamos ver se a gente consegue liberá-lo aí do ossos do ofício, né? E a Luara Ramos sempre com a gente também via internet, hoje mais atleticana do que nunca. Porque o nosso convidado também é atleticano. Estou aqui com o Tadeu Porto. O Tadeu mostrando o Clube Atlético Mineiro. Porque ninguém é atleticano pouquinho, né? Quando é atleticano, é muito atleticano. Graças a Deus. Diretor do sindicato do Sindipetro Norte Fluminense. Ele também é secretário adjunto de comunicação da CUT e secretário de comunicação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Como eu falei, hoje o tema é um tema de conjuntura muito importante. A gente vai falar sobre essa questão desse empreendedorismo aí, né? Esse falso empreendedorismo, esses autônomos aí desesperados por trabalho. A gente tem uma pesquisa importante que a CUT encomendou, a gente vai falar sobre ela. E vai falar sobre comunicação também, porque o Tadeu é um cara da área. Tadeu, obrigado, bem-vindo. Boa tarde. Valeu, boa tarde, Caio, boa tarde, Daniel, boa tarde, Luara. Boa tarde muito especial para Luara, que é uma grande amiga, né? Além da atleticana. Olha, começar pelo primeiro dado da pesquisa, Caio, Daniel e Lu, que é a importância do trabalho. Quando é uma pesquisa, explicando um pouco melhor para o pessoal, né, que foi encomendada pela CUT para a Vox Populi junto com o Diese. Não sei se a nossa galera conhece o Diese. O Diese é uma ferramenta que os trabalhadores montaram ali na década de 60, 70, muito para combater os números que vinham sobre trabalho da ditadura militar. É talvez um dos principais pilares que nós temos dentro do movimento sindical em termos de análise de dados, de geração de dados, né? É um departamento extremamente importante de método, de confiabilidade, né? Então a Vox com o Diese montou essa pesquisa. A primeira pergunta que eles fazem é: quanto que você acha que o trabalho é importante na sua vida? E 70% das pessoas responderam como fundamental. 23% colocou como importante, mas não principal. Aí nós temos aí na casa de uns 93% o tanto que o trabalho é importante. Então, nós começamos essa pesquisa com a galera falando, olha, trabalho 70% das pessoas estão aí, eu quero trabalhar, mesmo que seja até demais, como a gente sabe que a gente está dando uma exagerada nesse tempo nosso, tanto que a gente está trabalhando nesse futuro, ou nesse presente nosso de hoje. E é esse o debate que nós estamos procurando fazer, enquanto central sindical, enquanto sindicalistas, para a gente pensar um pouco sobre o trabalho, porque o mundo do trabalho mudou e mudou de maneira muito radical. A gente sabe que, né, as revoluções
tecnológicas, industriais vêm, acontecem e muda a maneira como nós, seres humanos, metabolizamos nossa energia na natureza. Essas são umas definições de trabalho. Mas essa mudança de agora está sendo uma mudança abrupta. Você tem aí variáveis que estão no mundo, vamos dizer assim, do conhecimento, da física, que a gente pouco entende ainda, como, para dar um exemplo concreto, o trabalho plataformizado, né? O Guilherme Boulos está fazendo um debate muito legal sobre isso, como que só da Uber ter a mediação do trabalho, ela não tem os equipamentos, ela está levando 50% do lucro dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Ele colocou até o exemplo aí do corretor de imóvel, quanto leva. Então, assim, quem está dominando essa tecnologia de plataformismo, por exemplo, está explorando o trabalho e está explorando muito. E com isso vem todo esse argumento, essa narrativa, vamos dizer assim, de que também o trabalhador não quer ser tão trabalhador assim, quer ser empreendedor, na verdade, dono de si mesmo, né? E a pesquisa dá uma destrinchada muito boa nisso. Destrinchada mesmo da apresentação de slides, são 130 slides, né? São muitas perguntas, bem estratificados, quem é PEA, quem não é PEA, quem é autônomo, quem é liberal, quem é empresário mesmo, com funcionários e não funcionários, né? E os dados são bem legais da pesquisa. O trabalhador quer ser dono dos meios de produção, é isso? O negócio, a grande questão aqui, cara, tá na questão do tempo. Isso aqui tá muito interessante. O trabalhador está querendo ser dono do tempo próprio dele, vamos dizer assim. Que pode ser entendido como um meio de produção. Pode ser entendido, né? Esse é um debate que é um debate muito conceitual, muito acadêmico e muito prático, né? A gente está falando da vida das pessoas e é curioso, a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, com certeza. É curioso como a questão do trabalho e a importância foi mudando, exatamente como foram mudando as formas de trabalho. O nosso discurso, o discurso da esquerda, vamos botar assim, das esquerdas, né? Os discursos contra-hegemônicos também foram mudando a partir do próprio conceito de trabalho, foi mudando. Falando em mudança, não tem nada a ver com mudança não, Lara. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Daniel, bem-vindo de volta, Daniel. Feliz ano novo, Daniel. Obrigado. Feliz ano novo para você também. Valeu. Ainda não tínhamos nos falado por aqui. E um olá especial para você, né, Tadeu? Que, ó, eu estou ansiosa para essa conversa, porque finalmente você está aqui, né? Um companheiro querido e tão importante quanto um atleticano querido. Eu estou ansiosa porque, pô, da última vez que você esteve aqui no Espírito Santo, a CUT não te deu paz, eu não consegui tomar nem uma cerveja. Que homem difícil esse homem. A militância faz isso aí com a gente. A gente não consegue, às vezes, trocar uma ideia que não seja, né, por WhatsApp ou, né, aqui agora, pelo lado B do Rio. Então, pelo menos isso. Já é para eu fazer minha pergunta, Caio? Não. Eu vou fazer um recadinho antes, daqui a pouco eu te chamo. Ah, joia. Tá bom? Só dei um tostão da minha voz. Isso, você dá seu boa tarde. Que temos muito para conversar aqui hoje. Pois é, o assunto é muito bom. Você falou do Tadeu ocupado, né? Quando ele foi no Espírito Santo, você deu aqui o currículo do homem, pô, é diretor de 500 coisas, né? Realmente não dá para tomar uma cerveja. Antes da gente... Pois é, de vez em quando. Mas acaba virando trabalho também. Tem que dar... pois é, esse é o problema do militante, né? Do descanso militante. Também um bom papo esse. Bem, mas antes da gente começar efetivamente, né? Entrar nas perguntas, vocês sabem que a gente tá pedindo o apoio de vocês, né? O Lado B do Rio chega aí nesse ano, vai fazendo 10 anos, precisando, né, da ajuda de vocês. Financeira, principalmente, mas não só, a gente também quer que você esteja com a gente na divulgação do programa, compartilhando e tudo mais. Mas, para falar de grana, de money, a gente precisa que você, se puder, vá lá no apoia.se/Lado B do Rio. Aí tem as faixas de 10, de 20, de 50, de 100 reais, o que der no seu bolso, o que couber no seu bolso. A gente sempre recomenda a faixa de 20 reais, que aí você vai para o nosso grupo do Telegram, né, o nosso conselho editorial, que está pegando fogo nessa semana com dicas de carnaval, que é o que importa mesmo, né? Convenhamos, a gente está aqui gravando na segunda-feira pré-carnaval. O bloco, qual setor, nessa pouco sai, como é que chega. Eles estão dando dicas lá, a gente até preciso pegar algumas dicas lá, o pessoal deu dia, o bloco tal, no Sapucaí, no dia tal, então assim, 20 reais por mês, você tem essas dicas aí, e além de ajudar, claro, o Lado B do Rio, e principalmente, a gente vai fazer um sorteio aí, mega sorteio, de obras incríveis da Boitempo, a nossa parceira, que ajuda a gente a captar os apoiadores e apoiadoras, sorteando aí 8 ou 9 obras. A gente está ainda debatendo, mas pelo menos 8 obras
a gente vai sortear esse mês. São 4 obras sobre América Latina livre e soberana, que tá na moda, né? Até a NFL tá falando de América Latina livre e soberana, né? Com Barry Bunny. Então, livros de Lossur, do Lenin, enfim, entre outros. Não tem livro do Bad Bunny? Não tem livro do Bad Bunny, mas você pode... Clica aí no Spotify, que aí você dá dinheiro pro Spotify e dá dinheiro pro Bad Bunny. Enfim, isso aí é um bom debate também. Um dia a gente faz esse debate. Mas... Enfim, voltando. 4 obras sobre fascismo também. Então são 4, a gente dividiu aí, né? 4 obras sobre fascismo de autores como Álvaro... Tá bem na moda. Tá bem na moda, tá? É contra o fascismo, tá, gente? É bom explicar também, né? Porque, né? A nossa audiência sabe, mas vai que pega um desavisado aí, opa, sobre fascismo eu quero viver 10 aí, né? É contra o fascismo, né? É contra e explicando por que é contra, né? Enfim, é uma coisa com bastante substância. Autores como Álvaro Bianchi, Pachucanes e Gramsci, né? Só isso, né? Enfim. Então você já sabe, apoia.se/Lado B do Rio. Eu vou fazer o sorteio a qualquer tempo, provavelmente ainda essa semana. Então corre aí, eu vou tentar fazer aí na quinta, na sexta. Corre aí para poder concorrer. Você também pode, se você gostar dessas obras e outras obras, você pode ir lá no site da Boitempo, tá? Você pode usar o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br. Você vai ter 20% de desconto e ainda vai ajudar a gente também, que tem uma comissãozinha nesse cupom. E lá na Camisa Crítica também tem cupom. Você vai lá em camisacritica.com, você coloca lá o cupom Lado B que você tem 10% de desconto. Não sei se dá tempo de chegar as camisas para você curtir o carnaval, né? Tá aí na terça-feira, quarta, acho que não vai dar mais. Mas tem muita camisa legal lá da Camisa Crítica também para você curtir, enfim, não só para você sair militudo, mas também sair bonito, né? Sair, engraçado, também é importante. Vai lá no site camisacritica.com. E por fim, você pode ajudar a gente no Pix. A gente pode receber um valor da cerveja, né, Dani, nos nossos blocos, né? Carnaval a gente tem um custo elevado. O custo elevado. Ajuda a gente aí no Pix, lá do B do Rio, @yahoo.com, vai para nossa cerveja. O Pix, o dinheiro do Pix vai para nossa cerveja. E é um custo elevado porque a galera bebe pra cacete também. Bem, recados dados. Vamos lá, Tadeu. Acho que é importante a gente começar pelo começo, né? Acho que a pesquisa que você citou, né, foi lançada aí, foi publicada aí há algumas semanas. Sim. A Vox Populi, que fez aí em parceria, encomendada pela CUT, com outras organizações, como o Diese, você falou. Ela tem um dado principal, né, um título muito relevante, muito chamativo, e de certo ponto, talvez surpreendente, porque talvez não dialogue muito com uma bolha classe média grande capital, né? Qual é esse dado? Mais da metade dos trabalhadores que se identificam como autônomos ou empreendedores, né, e que já trabalharam de carteira assinada, eles gostariam de voltar ao regime CLT. Ou seja, 56% gostaria de voltar a ser seletista. Queria que você comentasse como é que vocês avaliam, se de alguma forma foi uma surpresa, né? Como vocês avaliam esse resultado, considerando principalmente que a gente vive num momento de ataque à CLT, não só de ataque com a deforma trabalhista que a gente tem visto e com o Supremo Tribunal Federal validando várias barbaridades, mas como ataque da tal palavra narrativa, né? Sim. A gente está vendo aí criança falando mal de CLT, sim, influenciadores, uma loucura. Como é que você vê, sabendo que essa pesquisa... Qual é a análise que vocês fizeram, sabendo que essa pesquisa ela dá um insumo para a gente defender a CLT mais do que a gente achava que talvez que devesse, né? Queria que você falasse um pouco. Essa pesquisa, Caio, ela nasce na CUT justamente porque a gente precisa ir na raiz dessa questão, desse discurso do empreendedorismo. Nós, sindicalistas, a gente lida com o trabalhador o tempo todo. E o trabalhador, cara, você tentar arrancar um direito do trabalhador, ele fica indignado um tanto. Lá na CUT nós lidamos com bases gigantes, professores metalúrgicos, bancários, rurais, que aqui no Brasil são organizados. Nós somos petroleiros, químicos, né? Então a gente lida com o trabalhador e a gente sabe, cara, que mexer no bolso do trabalhador é uma das coisas mais difíceis que existe, né? A pessoa, quando ela tem, ela não quer perder e com muita justiça, né? Então a gente, mas será que esse discurso tá assim mesmo, né? Então a gente foram 3.850 pessoas entrevistadas de 5 de maio a 6 de junho do ano passado, né? Com
com muitas perguntas e muitas camadas, né? E esse talvez seja o principal lead da pesquisa, que é o que a gente está chamando de empreendedorismo de necessidade. Com as outras perguntas e com as outras camadas, a gente consegue ver que o pessoal, na verdade, vai para o empreendedorismo aqui muito por causa da crise econômica, política que o Brasil vive, e ele é meio empurrado a esse empreendedorismo. Por isso que a gente está chamando de empreendedorismo de necessidade. Não é assim, nossa, eu tenho sonho mesmo de ser dono de mim mesmo. A narrativa existe, deve pegar algumas pessoas, principalmente as mais jovens, mas, no geral, o que empurra a galera para a dita informalidade é, de fato, a conjuntura econômica, por isso esse nome que nós estamos dando de empreendedorismo de necessidade, né? Então, quando a gente olha esse dado que 56% gostaria de voltar para a CLT, não nos pega de surpresa conhecendo o trabalhador e a trabalhadora do jeito que a gente conhece. Mas é claro que mostra que talvez a narrativa tenha sido inflada e que é uma coisa que nós temos vivido muito com essa questão do mundo virtual. Isso aí. Né? Essa dimensão que está... Eu, particularmente, que sou da comunicação, acho que está pouco conhecido pela gente. Às vezes a gente olha uma coisa, acha que é aquela coisa estrondosa e quando vai ver não é tanto assim, né? Aquele no campo... Eu gosto daquele livro do Pierre Levy, o que é virtual, para tentar entender. Eu fui buscar, tentar entender essa dimensão. Ele coloca o virtual em um paradoxo com o atual. Quando você vai tirar do virtual para colocar no atual, aí você vai concretizar, materializar uma coisa, você tem N camadas para isso acontecer. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente olha a coisa como é que está no virtual, mas no atual ela não performa do mesmo jeito. É aquela... A gente está olhando a formiga pela uma lupa e está achando que o tamanho real da formiga é o tamanho da lupa e não o dela mesmo. Né? E eu acho que nós estamos um pouco nesse sentido, apesar de que a pesquisa traz coisas interessantes, sim, sobre alguns problemas que talvez tenham a CLT e que, pelo que mostra a pergunta, seria principalmente de jornada e de renda com o tanto que a pessoa é exigida no trabalho. Exato. Muita gente reclama dos patrões, né? E aí parece que realmente nesses últimos tempos que a atmosfera ficou mais pesada, as pessoas estão com mais chicote na mão, né? Então aí o trabalhador ter que aguentar, né, o patrão humilhando ele, né, como tá ali mais preso ao emprego, vamos dizer assim, pelas normas e pelas leis. Às vezes o patrão acha que pode bater mais, vamos dizer assim, isso não tá fácil, pelo que a gente pôde identificar, mas a questão da jornada também é importantíssima. As pessoas querem ter um pouco mais de controle sobre a sua jornada, o home office trouxe isso, a plataformização trouxe isso, e isso os trabalhadores pegaram gosto mesmo. Né? Aquela jornada de 8 horas fixa, certinha, você vai chegar e vai trabalhar, ela começa a ser um pouco substituída por uma jornada um pouco mais fragmentada. A pessoa está em casa, ou tem um pouco de controle do tempo dela, pode cuidar do filho ou da filha, pode cuidar do pai, pode cuidar da mãe, pode cuidar do próprio corpo, indo para academia ou não. Então, quando a gente pergunta para os companheiros e companheiras que são do mercado informal, né, o porquê do gosto, que tem quem gosta, realmente a questão da flexibilidade de jornada pega muito. Então, acho que é um desafio que nós temos que ter, que temos que nos debruçar, justamente que esse desafio do tempo, do trabalho, como que o trabalhador gasta o tempo dele com mais autonomia ou não, né? Pois é, eu no meu trabalho, eu lido com principalmente mulheres, né, autônomas da economia popular, né, cozinheiras, enfim, vendedoras, etc. E recentemente eu tive um debate com elas, a gente fez um debate sobre isso e veio essa questão, né, da CLT como um sinônimo de trabalhar muito e ganhar pouco, né? E aí eu, enfim, estava lá no debate e uma das coisas que a gente levantou lá é que não é para odiar a CLT, embora ela tenha problemas, né? A gente pode discutir isso. Mas é porque você não odeia a CLT. Você, na verdade, odeia trabalhar muito e ganhar pouco. Sim. Né? Porque a CLT... E aí, dadas essas distorções que vem causando reformas trabalhistas e mesmo distorções da comunicação, que é importante a gente falar, da grande mídia, das redes sociais,
Elas vão... A CLT, inclusive, é uma barreira para você não ter que trabalhar mais e ganhar. Exatamente. E você vai tirando essa barreira e aí você vai trabalhando mais e ganhando menos. Então, assim, e ela é a última barreira para que, de fato, você, né, não trabalhe muito mais e ganhe muito menos. Então, esse é um debate que, e acho que é importante você, um cara da comunicação, né, um militante da comunicação democrática, porque também fala muito sobre comunicação, porque a gente, CLT virou sinônimo de, cara, eu tô ganhando pouco, eu tô trabalhando muito, então essa porra é merda. Sim. E não, a gente sabe que não é bem assim, e aí há todo um trabalho que a pesquisa mostra, que vocês da CUT, o pessoal do Diese, enfim, e todos os militantes das esquerdas, etc., tentam fazer a partir de um mote que vai ser muito importante esse ano, por exemplo, que é a redução da jornada 6x1, que também a gente vai chegar lá. Sim. Bora, Ramos. Nossa, já tantos elementos aí que eu nem sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Eu acho, Tadeu, assim, a primeira coisa que eu acho que me chamou a atenção, na verdade você já até tocou bastante nisso, né, o Caio também trouxe aqui da pesquisa, foram esses motivos, né, que levam as pessoas a empreender. Porque mesmo que a gente faça essa separação, que eu acho que é importante, né, entre quem começa a empreender por oportunidade, ou seja, que identifica aí um problema, ou cria uma solução inovadora, né, que seria aí o ideal para quem quer empreender, a pessoa que tem vontade, de fato, e aí identifica essa oportunidade, desse empreendedorismo que, né, você está chamando aqui de necessidade, eu não sei nem se a gente pode chamar de talvez até compulsório, né, porque tem gente que às vezes não tem outra alternativa, a não ser começar um negócio próprio. E aí, para dar esse próximo passo, as pessoas entrevistadas, elas listaram alguns motivos, né? Aquilo que a gente teve acesso. O primeiro que aparece é a flexibilidade de horário, né? Que você já trouxe aí. Já é uma pista também para a gente entender isso, o Caio acabou de falar, né? Porque que a luta pelo fim da escala 6x1 ganhou tração, e a partir das mesmas redes que também têm atacado o regime de trabalho CLT, quer dizer, isso está em disputa, já que a gente vai falar de comunicação aqui também. O segundo motivo que mais apareceu foi essa coisa do ser meu próprio patrão. Você falou, né, ser o próprio dono do próprio tempo, mas isso aparece muito como ser meu próprio patrão. A gente ouve muitas pessoas falando isso. Eu acho que é curioso, porque não é uma coisa assim, eu acho que isso também devia estar em disputa, deve, né, entrar, que não é não ter patrão. Eu não quero ter patrão, sabe? Eu não quero nem que eu mesmo ser patroa. A figura do patrão não desaparece. Eu não sei se isso tem a ver também com uma herança escravagista que a gente tem, sei lá. Mas eu lembro daquela música do Zé Cabaleiro, que eu não sei se todo mundo que conhece, que está ouvindo a gente conhece, que ele fala, eu despedi o meu patrão, né? Vocês já ouviram essa? Uhum. Que ele fala, eu pago pelo meu sossego, né? E vou pago o que eu mais valia, e eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Então, assim, quer dizer, aos poucos parece que o tempo, como você falou, Tadeu, ele vai entrando nessa conta. E aí, como é que a gente faz para poder pagar, em forma de salários e benefícios, o que vale muito mais do que dinheiro, né? Porque eu acho que é um pouco uma despedida da ideia do tempo a dinheiro. Porque são duas categorias diferentes de medida, né? O tempo, ao contrário do dinheiro, a gente não consegue acumular. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente essa pressão, né? Falando aí de patrão, daquilo que o Byung-Chul Han trata na sociedade, né? Do cansaço, em que as próprias pessoas elas tendem a se cobrar como um patrão de si mesmas, né? Porque precisam performar, porque agora todo mundo é empreendedor, nem seja digital. Eu acho que o digital não entra muito nessa conta, mas existe esse empreendedorismo em que, sei lá, eu sou dentista e aí eu tenho que criar um perfil sobre odontologia e fazer conteúdo, postar frequentemente para poder atrair clientes, porque só depende de mim. É uma coisa individualista que vai nessa, né? Eu estou fazendo esse comentário enorme aqui para dizer que, assim, parecia, antes da pesquisa, que esse bonde já tinha passado, né? Que as esquerdas elas tinham perdido o debate sobre o empreendedorismo, mas a pesquisa traz esses motivos que também revelam várias contradições, né? De gente falando, por exemplo, como, né, o Caio trouxe no primeiro bloco, de que gostariam de ter um emprego formal. Então, eu acho que é um deslocamento da discussão que pouca gente parece ter coragem de fazer atualmente, que é essa, assim, a gente não está discutindo, não são as condições para empreender, que é aquela coisa de, empreender no Brasil é muito difícil, a gente precisa criar as condições porque as pessoas estão querendo empreender, né? É a falta de postos de trabalho que sejam dignos, por isso que as pessoas vão, né? Assim, a precarização do mercado de trabalho que afasta as pessoas de tal forma que vale mais a pena correr risco de empreender, mesmo sem as condições necessárias, sem formação, sem financiamento adequado, né? Então, assim, parece que não é exatamente uma disputa ideológica com parte do campo progressista, eu pensava até pouco tempo atrás. Aí eu vou para a minha pergunta. Como é que a gente desloca, então, esse debate
para a construção de políticas públicas que garantam direitos trabalhistas. Então, aí não estou falando também só de revogar a reforma trabalhista, mas de construir uma nova CLT, porque, assim, por mais que a gente fale em defesa da CLT, me parece que o modelo como a gente ainda tem hoje, né, pós-Constituição de 88, antes e depois da reforma trabalhista, ele também não garante coisas que atravessam o trabalho, como, por exemplo, segurança, transporte público de qualidade, porque aí o trabalho, deslocamento do trabalho, o trajeto do trabalho, ele também entra na conta. Então, assim, eu queria que você comentasse, você falasse, né, como a comunicação da Central, aí pensando em você já na comunicação, tem feito essa disputa. E se você puder falar um pouco também sobre a estrutura da própria CUT, né? Se existe algum movimento de reorganização pensado para esse novo mundo de trabalho, não só do jeito que está aí, mas principalmente do jeito que a gente quer, né? Que garanta dignidade, autonomia, liberdade de negociação, inclusive. Tudo isso aí, fique com essa bomba, porque sua vida deve estar muito tranquila agora que o mundo foi embora. Olha, Lu, a gente tem sim, e na verdade uma articulação, nós a CUT, né? Inclusive mundial, a CUT ela é extremamente respeitada no mundo todo. Quando o Lula vem, então, aí vira uma loucura, né? O Lula é muito conhecido, muito respeitado. Eu já tive a oportunidade de ser secretário internacional da FUP, tive agendas internacionais pela CUT agora, na China, nos Estados Unidos, né? Nós temos cadeira na OIT, nosso secretário internacional, sabe? E esse é um tipo de debate que o mundo inteiro está fazendo, de certa maneira, e a CUT atua como protagonista. Tivemos um encontro agora na CUT, essa semana, de trabalhadores informais de 20 países, para justamente discutir, né, como que vai ser esse novo arcabouço legal, se é assim que a gente pode chamar, tendo em vista as novas tecnologias e a nova conjuntura nossa, né? Mas é, de fato, muito profundo e é muito difícil, né? Eu realmente nem sei. Quando você coloca, por exemplo, formular as políticas públicas, eu estou lendo agora, terminando de ler História de Luta dos Trabalhadores, do Vitor Gianotti, que é aqui do Núcleo Técnica de Comunicação. Sim. E o Brasil, por exemplo, ele tem uma veia anarco-sindicalista muito interessante, com uma negação ao Estado forte. Inclusive, a CUT nasce um pouco, na década de 80, negando o sindicalismo mais varguista, vamos dizer assim, né? Com forte... A herança do sindicalismo brasileiro, 40 anos anteriores. Exatamente, que vem com muita força na década de 30, né? Mas a estrutura, por exemplo, o sistema S, por exemplo, ele vem dos trabalhadores, né? Sustenta a cidade aí. Por tudo que é lugar do Brasil, os caras podem até dar um golpe na presidenta, colocar um pato na frente de um prédio, né? E ir pra cima. A Fiesp tem dinheiro, e não é pouco dinheiro que a Fiesp tem, e faz política doidado, elege deputado, elege... Se bobear, elege até presidente, né? Vice-presidente, Fiengo, José Alencar foi vice-presidente do Lula, por exemplo. Então é tudo dinheiro do trabalhador. Tudo, de alguma maneira, é herança do Estado junto com o trabalhador, né? Mas aí você tem essa veia anarco-sindicalismo do Brasil, na negação do Estado. Por exemplo, a CUT era contra o imposto sindical, né? Que aí fica, olha, o Estado não dá conta do mundo do trabalho, vamos dizer assim, que eu não consegui entender direito como que isso funciona, né? A última vez que os chineses estiveram aqui foi muito interessante. A gente foi conversar com eles e eles começaram a perguntar como é que funciona o esquema de vocês. O sindicalizado, ele paga se quiser, mas se o sindicato assina um acordo coletivo, o cara que não paga vai ganhar a mesma coisa que o cara que paga. Vai. O chinês que estava conversando comigo pela tradutora, ele me olhou assim, nossa, falou alguma coisa e tal. Aí a moça falou, ele está tentando entender essa bagunça. E usou a palavra bagunça mesmo, sabe? Porque lá hoje em dia está extremamente centralizado. Mas muito sério, centralizado. Né? Muito centralizado. Tive a oportunidade de conhecer a central sindical deles, né? Tive a oportunidade de conhecer os quadros sindicais deles, que também são presidentes dentro da empresa e também são do Partido Comunista, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Um tipo de centralização que pra gente... Também tem suas contradições. É claro, Sim, com claro, certeza. claro. O cara é dirigente da empresa. Óbvio. E é do partido. É Estado. Vamos lá, né, gente? Pois é. Queria eu que a gente tivesse trabalhadores nos assentos das empresas e também fosse quase partidário e pudesse tomar porrada de todos os lados. É muito interessante o jeito que a China tá, cara. Claro. Realmente, alguma coisa certa ali tem. De falar que não chama atenção, a gente teve lá, viu a estrutura deles, a estrutura sindical deles tá legal demais. Eles têm uma coisa que eles chamam de nuvens de direitos, cara,
que, caramba, o trabalhador tem uma conexão com a central sindical que é absurda, são bilhões de pessoas, né? Pô, e eles colocaram a gente tipo numa sala Missão Impossível, sabe? Com um telão, ó, aqui tá o call center dos trabalhadores, um tanto de advogado e sindicalista atendendo os trabalhadores em tempo real. Em tempo real você via qual que era a conversa, tava lá um mapa, né? 40% tô falando de falta de pagamento de salário, 30% tô falando de acidente de trabalho, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, e o aplicativo de namoro deles era dentro do aplicativo do sindicato. Olha o Petinder aí. Que aliás é de uma amiga, Maria Gorete na Ou com o Tinder. Se bem que com o Tinder não fica muito bom, né? Tinder é... Com o Tinder fica muito sugestivo. Ficaria bom até demais. Fica muito sugestivo. Tão bom que estraga. Mas, cara, então, assim, mas tem isso, né? Uma centralização ali que nós aqui... É uma outra estrutura. Na América Latina, se começar a centralizar a gente desse jeito, a gente vai começar a ficar com raiva. Outra parada. Entendeu? E essa coisa do anarcossindicalismo é bem interessante, né? Porque, de fato, coloca as bases do sindicalismo brasileiro, com a greve de 1917, de maneira muito forte, sabe? E tem hora, velho, que o Estado faz raiva demais na gente mesmo. Entendeu? Aqui no Brasil nós temos Justiça do Trabalho, por exemplo, tem hora que você vai para Justiça do Trabalho que é para passar raiva, né? Nós acreditamos que a mediação seria melhor pelo sindicato mesmo, empresa sindicata, essa mediação, não precisasse fugir muito dela, só em casos muito extraordinários, sabe? Mas enfim, como a gente resolve esse imbróglio? Bom, é o desafio do nosso tempo, né, Lu? Porque de fato entender como que essas novas tecnologias entraram dentro da gente tá muito difícil. Eu acho que tem uma coisa interessante aí da questão do individualismo. Não sei explicar direito, né? O Zé Paulo Neto gosta de falar que nós somos uma constante tensão entre um ser singular e um ser coletivo, né? Nesse sentido, até quando ele explica o que é trabalho, eu vi esse videozinho dele no YouTube. Nesse sentido, parece que o pêndulo tá caminhando para esse lado do singular. Então as pessoas estão pensando muito no individual, por bem ou por mal, sem fazer juízo de valor, né? Então quando você quer controlar um tempo mais próximo ao seu tempo e não ao tempo coletivo, então uma coisa mais de singularidade, que você tá com um elemento que é o celular, que é praticamente um portal para uma outra dimensão, que acumula dados de você mesmo, né, e trabalha dados de você mesmo o tempo todo com você, com a sua energia do presente. Então há um tipo de prisão em nós mesmos, vamos dizer assim, individualmente, e que está pegando, né? Mas eu acredito que o pêndulo vai e volta ainda para o coletivo, porque a tensão é constante, né? Esse debate de tempo é interessante também, esse debate de trabalho a partir do tempo, como a Laura trouxe, é interessante também porque o próprio tempo hoje é lido e vivido e entendido de outra maneira do que há 40 anos atrás. Quer dizer, essa mudança de tempo também não é uma novidade, né? Essas mudanças, em geral, não são novidades, né? As revoluções industriais, elas vão trazendo isso de alguma forma. Mas essa que a gente está vivendo é muito brusca, né? E muito, muito distópica, né? De certa forma, né? Então, se a gente para pensar, mesmo o conceito de tempo, né? A coisa a duração do tempo hoje é muito diferente da duração de tempo há 30 anos atrás, exatamente por questões de celular, de ultraconexão, de vocês, né? Da capacidade que a gente tem, né? A gente vive no Jetson, gente. Assim, conversa, não sei se vocês conversam com a gente tem uma Luara gigante aqui. A gente tem não, vocês estão... Há 20 anos não poderia gravar. A gente está aqui há 20 anos conversando com ela, como o Jetson fazia na década de 60, e era um negócio muito louco. E a gente pode fazer no reloginho também. A gente não faz no reloginho porque não quer, não tem... E como o Jetson fazia, e aquilo pro meu pai, pra minha mãe, era, cara, pô, que loucura, um futuro distante. E hoje hoje é cotidiano, a ponto de, tipo assim, a gente nem para refletir no que a gente está fazendo aqui agora. E mesmo o nosso conteúdo está chegando em você, da forma que está chegando, e essa coisa foi... E isso afeta no tempo, e que, por consequência, vai afetar o trabalho, né? Eu acho que é muito claro isso. Quando as pessoas falam, eu acho isso também é um debate, eu já vi acontecer nas redes, por gente boa, né? Gente legal. E eu acho que é um debate que também vai precisar começar a ser feito, inclusive no âmbito do fim da escala 6x1. Quando falam pra gente que tempo é dinheiro, não é mentira.
Porque eles compram o nosso tempo. Mas não foi a gente que valorou o nosso tempo. A gente não disse quanto era o nosso tempo. Foi, entre aspas, o mercado. Foi o mercado, foi a indústria, foi o comércio, foi a economia que falou assim, tempo é dinheiro. Às vezes, e eu mesmo, eu tenho muito isso, por ter um pouco mais crítico quanto ao trabalho atual. Então, assim, cara, é isso, assim, não, vou pagar aqui, sei lá, vou no mercado, isso acontece efetivamente, vou no mercado mais caro, com a fila menor, por quê? Tempo é dinheiro, estou comprando o meu tempo. Sua casa. Eu tô morando em São Paulo, agora eu sou mineiro, né? Tô morando em São Paulo e pra mim é muito isso, né, velho? Eu tive uma experiência fantástica. Eu tenho a oportunidade de viajar ao Brasil, né? Então, quando sindicalista, estive na COP30, lá em Belém. E aí, eu precisava ir no supermercado pra comprar coisa pro café da manhã e aquilo tava me deixando doido. Porque você não tem mais as prateleiras prontinhas, o queijo, o presunto ali, o pão tudo bonitinho. Em São Paulo você faz isso com o tempo 3 vezes mais curto, vamos dizer assim. Você já vai pegar a prateleira aqui, rapidão. Lá em Belém, a galera ficava na fila, batia papo na fila, a moça que cortava, batia papo junto, e eu tô assim... Aquele supermercado que pra gente aqui no Sudeste é dos anos 90. Você entra na fila do queijo, entra na fila do presunto. Os anos 90, tipo assim, parou no tempo, né? O que tá certo, vamos dizer assim, eu falei, essa galera tá certa. Eu não acho que os paulistas... Poderia ser assim, né? Não, poderia ser não assim. é assim. Por que nós estamos tão acelerados? Mas a questão do tempo, cara, bom, pra mim nós temos um dos maiores intelectuais do mundo brasileiro, que é o Milton Santos. Toda vez que eu for estudar comunicação, eu esbarro nele de alguma maneira. E é uma coisa sensacional. E quando ele escreve Natureza do Espaço, ele introduz o livro, ele fala, olha, a física já aceitou que o tempo e o espaço tá junto. Tá na hora da geografia aceitar também. E a gente... Para mim, um dos paradigmas que existem, que a gente não conseguiu entender direito, é isso. Esse conceito que vai unir tempo e espaço. Não dá mais pra gente separar... analisar separadamente. Dilata o espaço, né? A gente pode, dependendo do tipo de trabalho, você pode trabalhar num espaço geográfico totalmente diferente. Exatamente, porque você tem esse portal dimensional. A grande questão do tempo para mim são as ondas eletromagnéticas. Você pensar no alarme do celular. Se você vivia em conexão com a luz do sol, por exemplo, aí você está mais conectado com as estações do ano, aí você tem uma natureza que te cerca e você está mais atenta a ela. Que é a luz dela que vai te acordar. Agora, a partir do momento que você deixa o eletromagnetismo entrar na sua vida, que é infinitesimal, que é o alarme do celular, por exemplo, aí você começa a ter mais controle seu. Aí eu não quero acordar mais quando o sol nascer, no verão, né, no meio de fevereiro, 5h30. Eu quero acordar 6 horas, eu quero acordar 5h01, 5h02, eu quero colocar o alarme 3 vezes, para poder tocar, né? Eu acho que tá um pouco, o paradigma tá um pouco nisso, nessa ideia de tentar entender como que funciona essa lógica de tempo e espaço. Já que a gente entrou no papo do paradigma, né? Você falou na sua abertura sobre a questão de crise conjuntural, né? Que empurra muitas pessoas para o dito empreendedorismo e tal. E falou também, né, que as pessoas fogem do patrão, mas não necessariamente o patrão no sentido clássico, mas mais às vezes de um capataz, né? Do cara que tá com o chicote na mão, não necessariamente o cara que é dono o gerente da empresa. O gerente de nível médio, que é aquela que tá em contato direto com o trabalhador. Exatamente. É o trabalhador premium, né? É o pobre premium que fala. Mas até que ponto essa é uma questão, já que a gente viu aí no governo aí Lula 3, dos últimos 3 anos, né, de retomada de crescimento econômico, queda dos índices oficiais de desemprego, mas quando a gente entra nos detalhes dos números do IBGE, vê que muita gente não está na estatística de desemprego porque parou de procurar emprego, né? Porque a estatística de desemprego é ver quem procura emprego. As pessoas foram, não só tem uma taxa de desalento, mas principalmente porque foram trabalhar no dito setor informal, no dito empreendedorismo. Então, até que ponto essa crise é conjuntural, é da conjuntura econômica ou é uma mudança de estrutura econômica que tira a chamada empregabilidade também de certas pessoas, porque certo tipo de emprego ou não vão existir mais dentro dessa mudança de estrutura, dessa mudança de paradigma, ou não vão remunerar as pessoas da forma como seria, né, justo que essas pessoas recebessem, o que elas já receberam um dia. Então tem uma mudança de paradigma econômico aí também, e como é que o sindicalismo
vai trabalhar com isso, porque não basta a retomada do crescimento. A gente trocou o governo, com todos os percalços tivemos uma retomada de crescimento econômico e tem muita gente aí que não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho numa posição que elas estavam há 5 anos atrás para falar da pandemia, agora já 6, né? Está ficando distante, ou há 15 anos atrás para falar de antes da crise econômica após 2014. Olha, até nas nossas conversas a gente acha que, vamos dizer assim, o grau de alienação está muito forte mesmo. Por isso que as pessoas estão insatisfeitas, né? Nós petroleiros, a gente acabou de sair de 20 dias de greve agora, né? Mesmo tendo um acordo coletivo muito bom, mesmo tendo uma proposta na mesa que poucas categorias do Brasil teriam, né? Mas por quê? Porque a galera sabe que está gerando muito mais dinheiro do que está recebendo. Não tem como, né? O cara vê o Petrobras com o lucro que tá, jogando dividendo pro alto igual o Silvio Santos. Aí, mas primeiro vem o trabalho, depois vem o dinheiro. Se não estivesse trabalhando, não teria a renda, né? Então sabe que há um grau de injustiça aí, né? Então, eu acredito que, olha, as novas tecnologias, elas surgem com quem tem poder escondendo quais são os segredos dela, vamos dizer assim. Vai aparecer, eu acredito que vai aparecer na guerra agora, né? Um tentando destruir o outro, me parece que a humanidade funciona mais ou menos assim, né? Então, apesar de que a gente retoma o crescimento, as coisas ficaram muito mais caras, né? Agora, um aluguel, o ser humano não compete só com o ser humano, ele compete com a empresa que quer alugar ou quer construir um prédio porque quer colocar no Airbnb para poder alugar. O carro é a mesma coisa, né? O ser humano não compete só com o ser humano mais, né? Agora você tem intermediários que vão pegar para poder alugar o carro, para fazer Uber, para estar fazendo dinheiro o tempo todo, Uber ou outros aplicativos, né? Então, é isso. É uma mudança estrutural, com certeza, na minha visão, né, que está impactando a conjuntural, mas é muito estrutural, que está vindo com as novas tecnologias. É uma revolução tecnológica que nós estamos vivendo e quem tem muito poder está escondendo. O nosso dever geral, vamos dizer assim, é de tentar encontrar os segredos que os bilionários estão escondendo. Porque, de alguma maneira, aí, né, há coisas que nós não conseguimos entender. Quando a gente fala, por exemplo, de tomar os meios de produção, né, que é muito legal refletir sobre isso, mas hoje em dia seria como? Um motorista de iFood, ele está com a moto dele, é um meio de produção dele. Então tomar o meio de produção seria o quê? Tomar o data center, onde que tá os dados dele, que o iFood está utilizando para poder manipular ele com um reforço positivo, para poder punir, né? O debate do PL dos aplicativos está muito interessante, teve uma audiência pública. Eu tenho uma grande amiga, a Karina, que é a presidenta do Sindicato Motorista de Uber do Rio Grande do Sul. Os motoristas de Uber já estão se organizando em sindicato, eles só não têm reconhecimento, né? Inclusive participaram da mesa de negociação. A Karina foi uma que participou através de um convite nosso da CUT, né? Então ela faz uma explanação lá, por exemplo, na audiência do Fachin, explicando como que existe uma vigilância gigante dos motoristas por parte do Uber, por ter os dados dos motoristas, sabe? Que é muito interessante, eu recomendo todos a verem, né? Como que, porra, o motorista tá parado, né? Ó, o aplicativo começa a apertar o cara. E eles alegam que é tudo algoritmizado, né? Tudo automatizado, ninguém faz nada. Mas onde estaria esse meio de produção? É o algoritmo? É o software? Tem viés. Claro. Sim. Foi feito por ser humano, mas está ali. As ondas eletromagnéticas estão presas em algum lugar. O Marx falava não só da propriedade dos meios de produção, mas do comando sobre trabalho. Sim. Então, às vezes, é isso. O cara o Uber não é dono do carro, não é dono de nada. Mas ele tem um controle total. Controle muito maior do que um dono de fábrica tinha 150 anos atrás. Sim. Mas aí a gente vai ter que formar um exército de hackers. Por exemplo, a gente vai ter que encontrar esses data centers e explodir eles para ver o que acontece quando esses dados pararem de existir. Como é que ficaria a humanidade sem isso que a gente chama de dado? Nem falar que é o novo petróleo ainda, né? Nós nunca precisamos disso para viver. Precisa de oxigênio, né? De minerais básicos, água e tal. O dado em si, não, mas se propõe acabar com isso tudo,
para ver se a gente consegue. O que aconteceria nessa sociedade? Agora que nem o dinheiro é material mais. Pois é. É uma nota de 50. Eu tenho brincado com a galera, quando a gente fala de comunicação. Já uma frase que eu escutei muito, que é louco não rasga dinheiro. Né? Então o Pix acabou com os loucos, porque você não consegue rasgar dinheiro no Pix. Não tem materialidade. Tem materialidade infinitesimal, né? Mas a gente mal domina essa física para poder ir lá e rasgar. Nós vamos rasgar o quê? O átomo? Para poder rasgar o dinheiro no Pix? E eu acho que esse é o cerne do paradigma, que é muito difícil mesmo pra gente. Nós estamos vivendo uma coisa assim, uma mudança abrupta e estrutural, sabe? E o primeiro sentir é o trabalhador, porque ele sabe que tá pegando a energia dele, tá acordando todo dia, podia estar fazendo coisas que gostaria mais, né? Inclusive se sente culpado por não estar fazendo, cuidar de alguém que é importante, um pai, um filho, né? Não vou fazer porque eu preciso do dinheiro, né? Milton Santos fala que dinheiro é um dos grandes ditadores. Dinheiro e informação. Ele é danado demais, Milton Santos. Né? Eu preciso disso, eu tô me forçando a isso, né? Tô pegando o meu corpo e me forçando, ou seja, criando um grau de culpa, criando um grau de desgaste, de dor, né? A troco de quê? Esse tipo de desarmonia, para mim, a gente tá enfrentando um ápice dela, certamente. Claro. Estou aqui ouvindo e achei ótimo, Tadeu, que você trouxe essa reflexão sobre o tempo, porque eu ia fazer essa provocação no início. Olha, Tadeu tem uma das reflexões sobre o tempo que eu mais gosto de ouvir. Não sei se dá tempo de destrinchar aqui, acabou que vocês mexeram um pouco com isso. Então saibam que ele também tem. Então já citou aqui Milton Santos, Zé Paulo Neto, daqui a pouco cita Jackson do Pandeiro também, que eu sei que está nas suas referências aí. Agora queremos saber quando é que você vai escrever isso, porque eu quero ler isso também, viu, Tadeu? Mas tem uma coisa assim, eu queria saber como é que se tem, né, na pesquisa, que eu ainda não tive acesso a tudo, desse recorte, né, um recorte de gênero que eu acho que precisa ser feito. Porque quando a gente fala de empreender por necessidade, uma das coisas que aparecem bastante, assim, Caio até já citou, de mulheres empreendedoras. Uhum. E aí eu acho que a maternidade também é uma coisa que aparece muito marcante ali, porque muitas vezes essas mães não conseguem retornar, né, ao mercado de trabalho, porque não tem com quem deixar seus filhos, porque não tem creche bastante, porque também simplesmente não vale a pena, né? Às vezes, mesmo pagando, você vai gastar muito mais com uma creche, né, particular, com uma escola particular, do que você mesmo cuidar. Não cabe na vida dessas mulheres mais, e aí não é um problema da maternidade, é um problema de como é cruel maternar numa sociedade como a nossa. Por isso que eu falei na minha primeira pergunta, perguntando, né, de construção dessas políticas públicas que permitam à classe trabalhadora ter postos dignos. E aí eu queria saber se aparece ou como aparece esse recorte de gênero também na pesquisa, né? Como é que quem é que está empreendendo por necessidade, quais são esses marcadores, né? Que a gente também sempre pensa muito, acho que primeiro, nos trabalhadores plataformizados, que também tem recortes de gênero e raça, né? A gente está falando principalmente de jovens negros, e também com uma escolaridade menor. E mesmo acontece agora um outro problema, que é justamente as pessoas com curso superior, mas não conseguiram ser abarcados por esse mercado de trabalho. Então, como é que esses recortes aparecem? Eu trouxe de gênero primeiro ali, mas se você puder trazer para a gente um panorama geral e também suas impressões até para a gente poder pensar, né, nessa formulação que eu falei de políticas públicas que não são só revogando a reforma, né? Eu acho, assim, o Lula veio com essa lá atrás, antes da campanha em 2022, o Lula falava muito disso, de enfrentar a reforma trabalhista. Acabou que a gente ele esqueceu, a gente também da classe trabalhadora foi deixando para lá. E porque não, assim, eu nem vou falar, não é passando pano, tá, gente? Eu tô falando assim, surgiram novos desafios, a verdade é essa. Sim. Então aí a gente vai sendo atropelado o tempo todo e a gente nem revoga e nem constrói o novo fim de mundo. Pode chamar também esse novo fim de mundo possível. Então, assim, pra gente, eu falo desses recortes, porque eu acho que eles ajudam a gente a pensar nas possibilidades também. Aí, o que você traz aí, tanto da pesquisa quanto das suas impressões, rodando o Brasil, rodando o mundo? Caio também quer falar? Não, porque você falou, ele esqueceu, eu achei engraçado, né? Esqueceram por ele, né? Esqueceram por ele, não, esquece isso aí. Eu só para complementar, permita-me uma parte, Lara, para complementar a sua pergunta sobre recorde de gênero, você falou de maternar, de mulheres e enfim, pessoas que cuidam de filhos, mas que também dialoga um pouco com uma nova realidade, um novo desafio que vocês já devem estar aí trabalhando, né?
que é a tal da economia do cuidado, né? A gente vê as pessoas que estudam, né, o mercado de trabalho, o trabalho, a economia do cuidado, né? As pessoas que, principalmente mulheres, né? E aí principalmente mulheres de baixa renda, não brancas, etc., que tem muito, acabam ficando muito nesse trabalho, né? Que efetivamente é um trabalho, e aí entra inclusive no que a gente estava falando de tempo, né? Porque efetivamente usa-se o tempo e a força, né? A força de trabalho. Como é que a CUT, enfim, e as organizações de trabalho também estão vendo isso para dialogar com os trabalhadores mais, né, mais típicos, digamos assim, da fábrica, do escritório, etc. Vou começar com um dado da pesquisa muito interessante, Lu, que aí envolve gênero, raça, orientação sexual também. É muito interessante mesmo, que é a parte que fala dos sindicatos, né? E aí, a gente tem formação no movimento sindical, a gente aprende que o movimento sindical nasce num tripé, né? Que é lutar por jornada, melhores salários, saúde e segurança do trabalhador, né? E essa pesquisa mostra esse núcleo como os 3 mais importantes, mesmo quando a gente pergunta para os trabalhadores o que eles esperam dos sindicatos, né? E os sindicatos estão com boa avaliação na pesquisa também, e isso nos surpreendeu, nos deixou feliz, né? Só que aí o 4º item é justamente combate à discriminação. É uma coisa nova que chega, né? E quando a gente olha para o nosso meio, de fato, por exemplo, o movimento sindical foi porta de entrada, né, principalmente o organizado, com mais força, vamos dizer assim, para muitos trabalhadores e trabalhadoras que buscaram o combate à discriminação, né? Nós petroleiros mesmo, eu posso falar com mais propriedade, porque eu conheço, né? Nós temos o coletivo PCD, o coletivo LGBTQIA+, o coletivo de mulheres, né? O coletivo de negros e negras, de raça, né? Então, de alguma maneira, isso mostra que a questão da discriminação chegou muito forte no trabalho, né? E que as pessoas estão buscando lutar contra ela através dos sindicatos. Esse é um dado da pesquisa muito interessante. Se eu não me engano, fica em 4º lugar, fica pau a pau ali com a questão de saúde e segurança do trabalhador, onde os trabalhadores veem coisa importante do sindicato. Quando você falava, Lu, tentei achar aqui os números, não consegui, mas vou ver se eu consigo achar um outro dado interessantíssimo, né? A pesquisa divide em PEA e não PEA, né? População economicamente ativa. O não PEA é aposentado, estudante, dona de casa, esqueci o outro agora, desempregado, né? Na taxa de gostaria de eu sou não PEA, gostaria de ser PEA, gostaria de trabalhar, o número de donas de casa que gostaria de trabalhar é muito maior. É muito maior. Então, se a gente está falando aí do necessidade ou compulsório, como você mesmo falou, Lu, de fato há um tipo de força que mantém as mulheres trabalhando dentro de casa, né? Eu acho que isso é perceptível para a gente. Eu acho que a pesquisa é mais um dado onde a gente pode trabalhar isso. Como que o trabalho reprodutivo da vida, né? E aí a gente tem muitos debates sobre isso. O 8 de março tá aí, o coletivo de mulheres sindicalistas estão se organizando muito forte, cada vez mais forte, né? Onde esse debate entre a gente é consolidado, vamos dizer assim, do tanto que o trabalho reprodutivo da vida é invisibilizado, né? Não é tratado da maneira com que ele tem que ser tratado. Mas aí é um grau de profundidade também muito, muito pesado, né? Dessa minha visita para os Estados Unidos, por exemplo, quando eles vão ter a CLT deles, que é o NRLA, eles conseguem passar essa lei em 1937, se eu não estou enganado, é um ACT, né, que eles chamam, te deixando fora as trabalhadoras de casa e os rurais. Esse é o grande acordo que eles conseguem fazer para ter CLT. Nós tínhamos uma trabalhadora rural O Brasil também, né? O Brasil também, mas o Brasil conseguiu avançar um pouquinho mais, sabe? Porque nós tínhamos uma trabalhadora rural lá, organizada, que os sindicatos rurais receberam uma pancada gigante com essa questão do INSS, porque financiava um bocado a CONTAG, por exemplo, é uma baita de uma instituição, infelizmente foi levada no bolo com essas associações picaretas, né, que, enfim, fizeram
eu não posso fazer ilação aqui, né? Mas juntaram com banco consignado, esses bancos picareta também, talvez picareta, né? Tô colocando aqui nas hipóteses, tá, gente? Eu não tenho certeza, eu não tô acompanhando a CPI direitinho para ter as provas, mas ela, enquanto trabalhadora rural, organizada, sindicalista, colocou lá que, por exemplo, aqui no Brasil, o fato de se organizar em sindicato tá melhor que os Estados Unidos, né? Pelo que eles passaram lá pra gente quando eles fizeram esse diálogo. Mas é primordial a questão de gênero na análise do trabalho. É primordial. Não tem como a gente fugir. Enquanto a gente continuar fugindo disso, a gente vai continuar sendo, vamos dizer, caçado pelas consequências de negligenciar esse tipo de coisa, né? Mas a organização sindical, de alguma maneira, conseguiu absorver com todas as suas limitações e contradições. Não estou aqui falando, por exemplo, que um movimento sindical é um ambiente fácil para a mulher, porque não é, né? Eu acredito que movimento social nenhum, sabe, seja fácil, né? A gente tem as nossas dificuldades também, sabe? Mas a gente, com certeza, é uma pauta importantíssima que está ali para a gente poder avançar. Tadeu, mais do que isso, desculpa, Caio, só para fazer um adendo assim, não é fácil, porque, né, a mulher sindicalista, ela continua sendo mulher, continua sendo trabalhadora, às vezes é companheira, né? Então, talvez ela seja a responsável pelos fazeres domésticos. Jornada tripla, o trabalho doméstico e o sindicato. Às vezes estuda também, né? Então, geralmente... Mas, assim, ainda pelo sindicato, pelo menos pelos dados que, né, Tadeu trouxe aí, que eu achei muito interessante, pelas entidades sindicais, pelas entidades de luta, de classe, que elas conseguem acessar esses espaços de discussão. Isso é muito relevante. Não é qualquer coisa quando o próprio trabalhador enxerga a entidade como responsável por fazer essa disputa. Porque, ou seja, se existe um caminho, é por aqui. Tadeu, quero retomar aqui ainda está dentro desse aspecto todo, não tem muita escapatória, mas é algo que a gente sempre fala, que dentro de todas essas questões de trabalho, as questões econômicas postas aí pelo famoso status quo, pelas elites e tal, tá a comunicação, né? Sim. Todos os problemas, a gente está há 10 anos aqui tratando de todos os problemas do nosso tempo, do capitalismo, do ultra mega capitalismo que a gente está vivendo, e a comunicação ela é fundamental para passar as mensagens que eles querem passar, ocultar as mensagens que eles querem ocultar, e é por isso que o lado B do Rio existe, inclusive. E aí eu queria primeiro que você apresentasse um pouco o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Falei aqui em off, né, que posso já ter passado por ele, mas não lembrava dele, né? Eu falei, pô, caraca, achei grave, né? Sim. Mas estou expondo isso exatamente até para entender, junto com a nossa audiência, que você falasse um pouco. E queria que você fizesse essa avaliação de tudo que a gente está falando aqui a partir da perspectiva da comunicação contra-hegemônica, né? A gente tá, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem é que a gente não espera nada da nossa mídia burguesa, evidentemente, porque ela é um cúmplice disso aí tudo, mas às vezes a gente parece que ela é pior do que nunca, né? E para piorar, a gente ainda viu a internet, que era uma área que a gente chegou a depositar uma certa esperança, né, digamos assim. Já tratei sobre isso aqui no Lado B Revista com Ian Neves. A gente, na internet era algo, abriu, né? Agora a gente vai poder fazer os nossos e tal. E aí, além das próprias grandes corporações de comunicação, de televisão, de rádio, de jornal, terem se apropriado dela, ainda vieram as big techs, as redes sociais. Queria que você fizesse pra gente, então, essa apresentação do fórum, falasse um pouco do seu trabalho, como é o trabalho do fórum, fundamental, porque eu já dei uma lida aqui, eu falei, cara, isso aqui é um negócio que pretendo até me aproximar dele, e institucionalmente até com o lado B também, vamos ver o que a gente pode trabalhar. E o papel da comunicação hegemônica, né? Assim, a gente está sempre aqui falando, a gente usa muito a Globo como grande, né? A Globo vira o Judas a ser malhado, a gente sabe que não é só ela, né? Como é que você vê isso também? Porque ela é uma mola, né, para a gente, pro ataque aos trabalhadores, né, desde sempre. E as redes sociais agora mais ainda, parece, fica uma vendo quem é pior, né? Fica aí Meta e Google e Globo e sei lá quem. Fala um pouco pra gente de comunicação. Primeiro sobre o FNDC, Fórum Nacional por Democratização da Comunicação, ele é da década de 80,
mais ou menos, né? Ele sofre uma queda muito grande a partir ali dos ataques que a Dilma começa a sofrer, né? Eu, particularmente, tenho a oportunidade de ser da mídia alternativa, vamos dizer assim, escrevo o Cafezinho tem 10 anos, escrevo para a revista Fórum, né? Foi num FNDC que eu conheci a mídia alternativa, assim, de perto, vamos dizer assim, já lia pelo Orkut, né? O Nassif, o Fernando Brito, que para mim é o melhor de todos, eu me inspirei nele para escrever, que escrevia no Tijolaço. Para mim, ele foi assessor do Brizola há muito tempo. Ele é o homem que escreveu a resposta ao Brizola. Ele que escreveu aquele direito de resposta. Né? Então, já conhecia, mas não conhecia pessoalmente. Tive a oportunidade de conhecer através do FNDC. Mas é isso, a verba a partir dali secou completamente. E aí o FNDC não conseguiu fazer propaganda de si mesmo, mas nós estamos retornando, né? Aos poucos. Nós vamos fazer caravana, por exemplo, nas grandes capitais esse ano. A primeira vai ser no Rio Grande do Sul. Agora, em março, vai ter uma caravana aqui no Rio de Janeiro. Eu convido vocês para acompanhar de perto. Eu acho muito interessante, cara, como alguém, vamos dizer assim, que participou da mídia tradicional, essa nossa trajetória de comunicação dentro da esquerda, né? Porque eu talvez seria classificado como dos blogueiros, vamos dizer assim, que a nova geração já não alcança mais, né? O Tijolaço, o Brasil 247, a revista Fórum, o jornal GGN, o Viu Mundo, né? Que são essas pessoas que de alguma maneira teve algum trabalho em alguma rede social, né? Já todo um debate de neutralidade da rede. Não, a gente largou... A internet, os provedores não filtrarem conteúdo, e aí foi tudo pra rede social que filtra conteúdo. Não, e a gente largou na frente, né? Os blogueiros de esquerda, né? Nós éramos muito mais... A reação à grande mídia, né? Então, eu cito 2 exemplos, que é o da Bolinha de Papel, do Serra, de 2010, que a gente bateu no Jornal Nacional, não foi pouca coisa. O Jornal Nacional teve que chamar aquele Ricardo Molina pra falar que não era uma bolinha, era uma coisa... Durex, um Durex, uma mentira deslavada. O cara foi fazer tomografia. O calçadão de Campo Grande. Você foi ali, né? Ali foi danado demais. Foi aqui no Rio mesmo, né? O calçadão de Campo Grande. De gente séria. Aquela capa criminosa da Veja pré-eleição de 2014, que eles sabiam de tudo, que você arranca o Youssef da cela, faz ele mudar a delação com 2 dias antes, só pra ter aquela capa... Lula e Dilma sabiam. Exato, com os dois ali, a Veja antecipa pra quinta-feira o lançamento dela. Ela lança só a capa. Lança só a galera... As pessoas panfletando, panfletando na rua a capa, sem miolo, sem a revista. Eu lembro de estar numa caminhada em BH, eu morava em Minas ainda, e as pessoas exibindo a capa pela janela, os coxinhas, que a gente chamava de coxinhas na época, né? Exibindo a capa pela janela, mas ali você teve uma resposta de redes bem interessante que eu acredito que conseguiu conter um pouco o estrago que foi aquela capa que é a mídia tradicional com o Ministério Público junto, com o escritório de advocacia da Lava Jato. E depois ficou claro que era todo mundo junto mesmo. A gente falava, tudo eram os dois. Esquerda, né, militante. Falava na Veja, que repercutia no Jornal Nacional, e a Lava Jato na Folha no Estado, com a informação privilegiada do Ministério Público. Mas aí, a partir do momento que Eu não sei, Tadeu, tem até um episódio anterior, mas não sei exatamente se está linkado ao fórum, mas é a mesma organização online, assim, porque a força é muito grande nas redes, né? Desse mesmo, do pessoal do fórum, assim. E teve um episódio do início da campanha ainda, de 2010 da Dilma, que é o da falsa ficha policial. Sim. Também as redes, a articulação das pessoas, dos blogueiros progressistas, depois chamados blogueiros sujos, né? Sim. Pelo Serra. Conseguiu reverter a ponto de fazer com que né, a mídia tradicional, ainda que não tinha de rodapé, desmentisse a própria mentira, né? Isso também é uma coisa bem... Isso me lembrou que... Uma revolta, assim, mas foi muito certeira, né? Assim, uma reação muito certeira. Em termos de comunicação, o Lula está tentando fazer uma mudança que eu tô achando sensacional. Ele começou pelo menos eu vi, né? No podcast do Mano Brown, agora falou de novo no aniversário do PT, que é parar de chamar a rede social de social e chamar de digital. Eu acho que muda muito. Ele até fala no Mano Brown, de social não tem nada, né? Quando você leva para o campo do digital, aí você leva para o campo dessa dimensão que a gente não consegue entender direito, mas é uma dimensão morta, inorgânica, né? A memória tá lá, mas ela não tem alma, vamos dizer assim, que eu acho que é o que o Lula realmente está tentando chamar a atenção pra gente, né? E entre as Big Techs e a Globo, eu vou te falar, eu comecei até a ganhar um pouco mais de simpatia com a Globo. Primeira vez, né, eu já bati muito, que eu tive um pouco de simpatia,
foi quando eu vi uma pesquisa mostrando como que os streamings chegou nos países da América Latina. Aí tinha lá Amazon, Netflix, HBO, e só aqui no Brasil que você tem uma competição nacional contra eles, que é o Globoplay. O resto, Argentina, Bolívia, no resto eles dominaram tudo, tá ligado? Aí eu comecei a pensar, a gente tem que estatizar a Globo. Pois é. A gente tem que tomar os meios de produção dela, entendeu? Tem que tomar aqui os negócios. Porque, tipo assim, querendo ou não, né, a disputa mundial ficou muito forte. E as Big Techs estão no centro disso. Eu acabei de ler o Engenheiros do Caos, né, daquele Giuliano da Empoli, sabe? E, pô, o que o Elon Musk fez com aquele símbolo nazista, com o Trump sendo eleito? Aí o cara vai lá, ele muda o nome de Ministério de Defesa para Ministério de Guerra. Olha, é uma mudança pequena de palavra, mas que significa muita coisa. Significa que, de fato, a gente precisa ter uma defesa aqui no Brasil pra gente, sabe? Mas é claro que, né, a Globo é aquele símbolo do 13º vai ser ruim para os trabalhadores. Né? Nunca que eles vão ser a favor, sabe? Mas para mim, as Big Techs são piores. Hoje você acha mais urgente atacar aí, né? Exato. A gente precisava de uma nuvem soberana de verdade, não como os debates que o governo está fazendo, que está querendo fazer concessão demais para os meios internacionais. É uma das críticas que o FNDC faz, inclusive, um dos assuntos que nós estamos nos debruçando, sabe? A gente precisa de pensar a soberania digital quase como uma soberania energética. Do petróleo, né? Assim, do petróleo mesmo. Né? E nesse sentido, bom, pelo menos a estrutura da Globo está dentro do país. A gente pode entrar lá e tomar pra gente, sabe? Mas você ter uma estrutura nacional para a comunicação, ela é primordial. E as Big Techs, o que a gente tem delas hoje em dia? Né? Eu realmente, como estudioso, e estudo a comunicação por gosto, porque nem sou da área, não fui formado. Conheci no movimento sindical. Eu peguei gosto mesmo, né, por interesse, sabe? Não sei explicar direito como que funciona a estrutura deles direitinho, como que funciona um data center, como que você... isso não é muito claro, né? Como que você mantém, que diferença que faz, ter ou não ter, o que é tá na nuvem, por exemplo, como a Bitcoin da vida. O pessoal tenta me explicar, eu não consigo realmente pegar, entendeu? Então, tá tudo em todos os computadores ao mesmo tempo, ou fica concentrado num lugar só? Você fisicamente consegue destruir essa coisa, ou não consegue destruir? Se não consegue destruir, tá em que dimensão? A dimensão fora do nosso conhecimento humano, sabe? Um lugar físico tá, mas você pode estar em mas e como funciona, né? E como funciona. E com redundância. E a gente tem esse debate, né? De fato, tem gente querendo construir data center no Brasil, é um debate que tá muito rico. Tem que ter data center, a questão é pra quem? É pra quem, servindo pra quem. E aí a gente vai falar sobre isso em breve, a gente já tá... Tem a história do Paraguai, a questão de olho agora, que tem um governo simpático, né? O trumpismo, com o BEI Itaipu, dono de BEI Itaipu. Então, uma coisa que pode estar travando o acordo de Itaipu, porque o acordo original de 50 anos venceu, porque pelo acordo original de Itaipu, todo o excedente que o Itaipu ela tem uma capacidade de geração muito acima da capacidade de consumo do Paraguai. Então, pelo acordo original, o Paraguai era obrigado a vender energia excedente para o Brasil. E o acordo venceu, o Paraguai, evidentemente, quer vender a energia dele para quem quiser. Então, o novo acordo está ainda em negociação e tal, você tem acordo provisório, mas tem papo do governo Trump querendo instalar grandes data centers no Paraguai, aproveitando essa energia abundante e barata de Itaipu para alimentar data centers que, evidentemente, seriam praticamente um canal do Panamá, né? Um terreno, um território dos Estados Unidos como... livre comércio. Para eles. Livre não. Exatamente, para eles. Né? Um território de total controle dos Estados Unidos, sem nenhuma ingerência do Paraguai, que receberia lá sua taxa de aluguel, e considerando como é o Estado do Paraguai. Provavelmente uma piseirinha. E para que bolsos iriam essa taxa, aproveitando essa energia barata de Itaipu. Mas isso vai ter pano para manga, não. O Paraguai é um exemplo. Mas qualquer lugar que tiver energia abundante e relativamente barata, vai ser um alvo para essas grandes corporações, já que o data center ele é fundamental e ele é extremamente intensivo em energia. Um adendo rapidinho, lá no Panamá é o lugar que a gente está mais sofrendo, dos mais sofrendo com o sindicalismo. A perseguição aos sindicatos no Panamá tá absurda, né? A CUT, inclusive, enviou
pessoas para lá para tentar acompanhar de perto o que está acontecendo, sindicalista preso, perseguido. A questão ali, né, a maneira que os Estados Unidos quer ganhar mais força, está cada vez mais pesada e você não vê você falando do Panamá como a Venezuela ou alguma coisa assim, mas ali a mão de ferro dos Estados Unidos é uma coisa absurda. Imagino. Tadeu, muito obrigado. Caio, eu só ia Diga, faça um adendo. Atrapalhar o Daniel aqui, desculpa, mas eu tinha falado assim, faltou o Caio citar Dilma Vana Rousseff, tem que ver que nuvem é essa aí, né? Eu ia citar, cara, você lembrou. Obrigado, Luara. Eu ia citar. Era exatamente isso que eu ia falar. Você fez assim, falei, ó, Caio vai falar. Não Perfeito, Luara. Obrigado, exatamente. Tinha esquecido, mas eu ia falar. Tava aqui já. Tem que ver bem que nuvem é essa, esse negócio de nuvem. A Dilma, o tempo absorveu a Dilma praticamente tudo do que... mandioca, tocar vento, tudo ela tava certa. Até que ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, todo mundo perder. Essa então foi melhor, mas essa na época a gente já tinha matado. Mas tem vários que a gente, Dilma lá com aquele jeitão dela, mas aí, ó, tá aí, perfeito, Lara. É isso aí, tem que ver que não é. Queria só comentar uma coisa que eu acho fundamental essa divisão, viu, o Tadeu, essa mudança, né, que o Lula fala de falar, em vez de dizer social, falar em digital, porque aí a gente consegue separar, que as pessoas, antes a gente fala assim, não, mas é inseparável, cada vez mais inseparável, não. Tem que separar, a gente precisa cada vez mais, inclusive se a gente quiser pensar em regulamentação, tem que passar por essa separação. A outra coisa, a gente, todo mundo falava assim, no agronegócio, gasta água pra caramba, aí a gente, como é que vai escutar o mundo do trabalho que as pessoas estão fazendo? Trend de chat GPT, faça uma caricatura minha privada do meu trabalho. Vai juntando, gente, tudo que a gente odeia. É trabalho ruim, precarizado, é arte fubanga. A pessoa mais fubanga que você conhece vai entrar nessa trend. Desculpa aqui, amigos que já fizeram, se viram, se estão ouvindo agora. Mas, pelo amor de Deus, vão gastar água responsavelmente. Esse negócio... A crise também é estética, gente. Mas pode não, por favor. Cada vez que a minha revolta final. Cada vez que eu uso a inteligência artificial... eu fico um banho sem tomar. Como o Rio de Janeiro não tá muito aquele calorzão, tá dando, então, usei um banho a menos aqui pra compensar. Esse papo é bom, né, Luara? A galera tá realmente se perdendo aí, né? Cada bom dia que você dá pro chat GPT são... Não, não, porque eu uso pra trabalhar, fazer pesquisa e tal, aí quando vem, então, quando vem o negócio robusto, então... Ai, muito bom. Tadeu, muito obrigado. Para as pessoas fazerem essa caricatura horrorosa. Horrível, né? Vale a pena tomar um banho a mais. Um banhozinho a mais. Pois é, ainda mais no verão. Tem razão, Mara. Esse é um bom papo. Bem, aliás, antes de me despedir do Tadeu, eu esqueci de deixar os recados do YouTube. Então, se você está aqui acompanhando a gente, por favor, veja se está inscrito, deixa seu like, faça seu comentário, ativa a notificação para não perder os vídeos também. Em breve, talvez a gente até faça uma live surpresa. A gente está avisando que a live é surpresa, porque a gente não tem data e horário ainda. Mas talvez venha uma live surpresa aí. Tadeu, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente trouxe aqui elementos fundamentais para um debate muito atual, que é o trabalho, né? E eu acho que é um debate... eu não gosto de usar minha veia revolucionária sempre para não gastar, né? Então eu não gosto de ficar dizendo que a revolução está na porta, mas eu acho que o papo do trabalho, acho que a gente tá chegando num momento muito crucial. Acho que um momento, tá batendo na porta, as pessoas estão cansando, mesmo as pessoas que às vezes não se identificam com os sindicatos, com os discursos das esquerdas, a coisa do tema do 6x1, e a gente, modéstia e à parte, né? A gente é um tema que a gente percebeu muito rápido, a gente falou, o governo precisa abraçar, os partidos de esquerda precisam abraçar, a gente trouxe o Rick, que foi um dos grandes rostos, né? A gente fala com os sindicatos sobre isso, é um negócio que a gente fala, cara, isso aqui tá aqui, porque é um negócio que, o famoso fura bolha, né? A gente sai dos nossos, né? Esse é um assunto que a gente sai dos nossos, então vai estourar, a bolha vai estourar, igual a da Beth. A Beth já está estourando aí, quem já se ligou, já se ligou. Vai estourar, uma hora também não vai se sustentar. E o 6x1, né? Vamos votar da jornada de trabalho em cima do 6x1, porque eu acho que é um tema pra gente, né, ter um mote, pra gente convencer as pessoas. Esse tema acho que vai estourar. As pessoas cansaram, as pessoas estão cansadas.
E já tem gente aí que tentando negociar antes, né? Engraçado, já tem empresa aí engraçadinha, falando, não, vamos tentar aqui, provar, pra ver como é que é. Porque é isso, né? E quando o povo, com todas as suas contradições, enfim, seus problemas, seu chat GPT, usando o chat GPT, alienado, não importa como, né? Quando o povo percebe isso e vai junto, com auxílio, né, das organizações, né, dos sindicatos, dos movimentos que estão organizados para auxiliar, que é o que é, né? O sindicato é basicamente isso, né? Sim. Ele auxilia o trabalhador. Sem o trabalhador não tem sindicato. Acho que a gente está batendo na porta disso, acho que é uma vitória que está vindo mesmo. Eu tô com essa perspectiva, porque é isso, o tempo já é outro, o trabalho já é outro, as pessoas meio que estão mesmo cansadas. A gente hoje, o número de pessoas que acordam cansadas, essa é uma pesquisa boa para fazer, assim, você acordou cansado hoje? E tipo assim, às vezes as pessoas estão acordando cansadas, né? E o trabalho tem muito nesse envolvimento. Então acho que a gente conseguiu falar bastante sobre isso. Obrigado, sua presença foi ótima, espero que você volte aqui. Deixa seu recado final, enfim, como acessa o fórum, como acessa as pesquisas e os artigos, as notícias da CUT, no Sindipeto Norte Fluminense, eu trabalho lá também, por favor, deixa seu recado final, seu Instagram, suas redes sociais, suas redes digitais. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Caio, Daniel, Lu. Eu vou terminar aqui falando da avaliação dos sindicatos, né? Você tem uma avaliação de 12% com muita ligação, 40% avaliam bem, né? Vamos dizer 12% de ótimo, 40% de bom, vamos dizer assim, 52%, 20% de regular, né? E 17% de ruim, 9% de muito ruim, né? Dá para colocar uma avaliação boa aí de 52%, regular de 20% e ruim de 26%, né? Falar para a galera que está escutando e vendo a gente para se organizar em sindicatos, que é muito importante, muito importante. Eu falo, por exemplo, Caio, você podia pegar essa ideia, que você tinha que ter um sindicato de influenciadores, por exemplo, né? Sindicato dos editores de corte, né? Que o Pablo Marçal põe lá o campeonato pra galera, esse pessoal tá decidindo a eleição, né? Eles vão precisar de um código de ética, vão precisar de uma organização coletiva, né? O primeiro passo que a gente dá para além da individualidade nessa sociedade que a gente está, muito provavelmente a gente cai no trabalho. Então a organização em torno do trabalho, ela é essencial, Então se você vê que tem um ser humano que acorda todo dia e faz as mesmas tarefas que você, gasta a energia do corpo individual dele numa tarefa coletiva parecida ou igual à sua, se junte a essas pessoas, cria uma tesouraria, um jurídico, define um presidente, uma comunicação que é importante também, uma formação, 5 pessoas ali, e façam o sindicato acontecer. O sindicato é extremamente importante para a sociedade, para que a gente possa lutar contra o fim da escala 6x1, pela redução de jornada, por melhores salários, que é a grande questão que pegou dessa pesquisa, é a questão da renda, né? Acho que o Rick, ele dá um grande exemplo, como é que foi essa luta do fim da escala 6x1, e a gente sabe que a partir do momento que ela passa pelo Estado, a gente ainda vai ter que lutar mais um pouco para ela se legitimar no dia a dia, né? Acho que a gente está no caminho certíssimo e a gente também não pode deixar a peteca cair. Ou seja, é o trabalhador, no dia a dia ele vai ter que enfrentar o patrão que vai falar, não, o primeiro vai chegar com um dinheiro, uma hora extra aqui a mais, né? Depois vai vir com a humilhação, mas se tiver unido por um sindicato, né? Ou mesmo que seja uma associação, mesmo que seja uma coisa nova, como foi o VAT, de certa maneira, um movimento, né? Mas estando junto para lutar é o que vai fazer a gente ter força para não ser explorado, porque estamos cansados nem à toa, porque a gente está explorado. Estamos insatisfeitos, né, com dificuldade de dormir, chateado, né? Não é à toa, porque a gente está sendo explorado. A gente sabe que nós estamos pegando a nossa energia, estamos jogando aí para a natureza de maneira desarmônica, vamos dizer assim. O nosso corpo se chateia com isso. E os sindicatos é uma das ferramentas mais importantes para a gente lutar contra isso. Perfeito. Sobre as redes, eu segui aí a CUT Brasil, né, nas redes digitais, né, conhecer o nosso site, conhecer o nosso trabalho, gente. A CUT
é uma central sindical, é a maior da América Latina, é a 5ª maior do mundo, é extremamente respeitada. Ela nasce nesse bojo da década de 80, né, que nasce o PT, que nasce o MST junto, né, nesse caldeirão que foi a década de 80. Até hoje nós temos trabalhos de mobilização fortíssimas em grandes categorias do Brasil, né? Se puder conhecer o nosso trabalho, a gente agradece muito. As minhas redes é tadeu.porto, né? Ali no Instagram, Tadeu Porto, no Twitter, que é o que eu uso mais, né? O FNDC também, as nossas redes, para conhecer aí a luta pela democratização da comunicação, que é também muito importante para a gente. Se o pessoal puder dar uma moral, a gente agradece muito. É isso. Lara, boa tarde, valeu. Valeu, Caio, valeu, Daniel, valeu, Zaço, Tadeu. Depois você avisa quando é que a caravana vem o Espírito Santo também, não só o Rio de Janeiro. Obrigadão aí pelo papo, acho que já falei bastante, mas estou muito feliz desse papo que com você, Tadeu, finalmente ter se realizado, porque já tem tempo que eu tenho falado com o pessoal do lado B, a gente tem conversado também, falou, tá faltando você, acho que a gente fechou hoje aqui com você essa conversa com chave de ouro. Não estou, isso aí sem clubismo, viu, gente? É porque eu sou fã mesmo. E fico muito feliz quando a gente consegue fazer o debate sobre o mundo do trabalho a partir da perspectiva dos trabalhadores mesmo, sabe? De quem está, inclusive, dentro, militando, falando dessa importância da organização, que é algo que eu sempre trago aqui, mas que ela precisa ser realmente atualizada. A gente sente essa necessidade, né, Tadeu? A gente sente essa necessidade porque conversa com o trabalhador o tempo inteiro. Então, mais que tenha essa... É bom que tenha, né, esses outros dados que você trouxe sobre a percepção dos trabalhadores das suas próprias entidades e tal, mas é uma coisa que a gente sente o tempo todo e que está aí ainda, né? As pessoas pensam como uma coisa ultrapassada, mas ainda, como eu disse anteriormente, né, é o caminho, e é um caminho que é construído coletivamente com acertos e erros, mas que tem mostrado uma boa parte nessa resistência, né, que nos cabe. Então, por mais que essa palavra tenha perdido um pouco de significado, tem gente com ranço, porque realmente também é uma coisa cansativa, eu acho que é preciso resistir, assim, algumas ideias precisam resistir também. Quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente quando por necessidade, eu acho que um dos principais problemas nessa disputa, e aí sim ideológica, é que ela dissolveu a nossa ideia do que é o direito, né, do que deve ser, do que são garantias, né, do que deve ser garantido. Então, as pessoas hoje, tem gente que aceita pagar para trabalhar, praticamente, porque quando o seu deslocamento, vou dar o exemplo que eu falei do trajeto, né, ele te cansa muito mais, quer dizer, é um valor que não está entrando na conta, é uma coisa que só você está pagando individualmente, e aí você começa a pensar, eu acho, né, as pessoas começam a pensar que é um problema individual, e não é. Nós estamos falando de transporte coletivo, né, público de qualidade, nós estamos falando de segurança, seja no trajeto, seja segurança no trabalho, enfim. E eu acho que esses debates aqui, partindo da perspectiva, né, de pesquisas bem realizadas, os dados são importantes, mas também é importante o que nos orienta. Então, a qualidade de vida, né, que o movimento VAT traz, quando a gente está falando de tempo, né, do trabalhador. Enfim, eu acho que isso é cada vez mais necessário a gente se levar para cada vez mais pessoas, porque não é um debate ultrapassado. Eles tentam o tempo todo colar a esquerda, o campo progressista, mas principalmente as esquerdas, né, como ultrapassado. Não, a gente vê que isso é cada vez mais urgente, não é nem só que é atual, é urgente. E fico muito feliz que a gente consiga ter isso em alto nível aqui, com um grande companheiro como você, Tadeu, com meus colegas lá do B do Rio. E vamos por mais semana que vem, curtam com responsabilidade, porque a gente falou de carnaval que nem isso, eu adoro isso no Brasil, porque carnaval, as palavras perderam o sentido, é carnaval inteiro, é carnaval fora de época, porque os próximas semanas, tem 2 meses sem estar tendo carnaval, estádio de carnaval. Então é isso aí, se cuidem até semana que vem. Inclusive, já teve os desfiles de Vitória, por exemplo, né? Normalmente a gente dá os resultados, né? Porque Vitória, quarta-feira agora sai a apuração. Normalmente a gente dava os resultados, a gente gravava na quinta, a gente já dava os resultados de Vitória, né? A gente dessa vez não vai ter como, a gente mudou a nossa data. Não vou falar aqui agora para poder antecipar, mas será que semana que vem algumas coisinhas já também, até com resultado. Semana que vem, a gente tá aí num dilema, porque semana que vem, nosso programa, a gente grava segunda, né, e vai ao ar terça. E é carnaval. Então, segunda estaremos estragados na Sapucaí, dormindo e em bloco e algumas coisas assim. Então, terça-feira é o feriado, efetivamente, então não vai ter programa.
Mas a gente tá armando aí, nem comuniquei ainda aos meus parceiros de bancada, mas aqui a ditadura Caio Belandi às vezes funciona. E a gente vai tentar fazer uma live aí na quinta, na sexta, vamos ver, de repente, para comentar os resultados, para não ficar muito frio, né? Vou tentar convencê-los aqui. E coloquem aí nos comentários pra gente convencê-los pra fazer uma livezinha na quinta, de repente à noite. Ditadura democrática aí, ó, pedindo a opinião dos outros. Não. Ditadura não. Ele tá usando a opinião dele pro público já. Isso aí, eu quero o apoio popular. Isso aí, esse Daniel matou. Eu não vivo aqui. Porque se vocês botarem bastante comentários, eles já se constrangem, eles vão ter que aceitar. Então é assim que a ditadura. Isso se chama tratorar. Não, isso se chama uma ditadura popular. Né? Isso se chama ditadura popular, um governo popular, na verdade. Daniel. Valeu, gente. Bom estar de volta. E a gente se vê semana que vem. Aí, ó. Do pós-carnaval. Aí, ó. Já tem um aliado comigo. Já viu que vai ser difícil de negociar. Já trouxe um aliado. Tem que convencer só mais 2. E é isso, gente. De fato, a gente vai ver como é que vai fazer, porque a gente quer falar dos resultados, né? Se a gente for gravar só na outra segunda, é inédito pra gente. Então pode ser que já tenha coisa acontecendo, né? Então a gente tem que falar de política, que é chato pra cacete. A gente não aguenta mais e tal. Então a gente quer falar de carnaval. Vamos ver. De fato, fica acompanhando. Coisa séria. Coisa séria. Então acompanha aí nas redes sociais. O Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo, exato. Acompanha nas redes sociais que é possível que a gente abra uma live aí no YouTube, aqui mesmo no YouTube, para falar do resultado, principalmente do Rio de Janeiro. E na semana, daqui a 15 dias, né, a gente volte normalmente para falar de política, de trabalho, de capital. Essa coisa chata aí que a gente fala sempre, tá? Aproveitar aqui para agradecer imensamente o nosso amigo Bernardo, que está aqui, nosso diretor de operador de áudio também. Agradecer também a parceria do Escritório Normando Rodrigues, que disponibiliza esse estúdio magnífico para a gente. Ao Sindicato Norte Fluminense, nossos parceiros aí nesses últimos meses. A gente agradece demais. São eles que fazem o Lado B estar aqui no YouTube, nas redes sociais. O audiovisual, o áudio é uma coisa, a gente está bastante consolidado nos nossos podcasts, no feed, mas o audiovisual requer um cuidado, requer grana, requer investimento, requer tempo, e o Lado B só tem isso graças ao Escritório Normando Rodrigues, ao Sindicato Norte Fluminense. Então a gente agradece imensamente por eles estarem com a gente. Em breve a gente espera anunciar que eles estarão durante esse ano todo, né, de Lado B 10 anos. Mas, de toda forma, a gente quer deixar nosso recado aí. A gente também conta com vocês, né? Como a gente já tem falado ao longo dos últimos episódios, ao longo desse episódio, a gente conta com vocês para que a gente continue aí do jeito que a gente sempre foi, independente, contra-hegemônico e anticapitalista. É o que o Lado B do Rio é. São as 3 coisas que definem o Lado B do Rio acima de tudo, tá bom? Então é isso, acompanha aí. Provavelmente a gente volta na semana que vem para o carnaval, se não, na outra terça daqui a 15 dias a gente estará com vocês. Forte e amplexo. Tchau, tchau. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. E eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Ele roubava o que eu mais valia. E eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Não há grande bem no primeiro mundo, não.
mande embora, mande embora agora. Mande embora agora, mande embora agora o seu patrão. Seu patrão. Mande embora agora, sem demora. Mande embora agora o seu patrão. Seu patrão. Ele não pode pagar o preço que vale a tua pobre vida, ó meu irmão. Ele não pode pagar o preço que vale a tua pobre vida, ó meu irmão. Esse mundo é mais rico, o que mais rapa? Quem tem mãos de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. Desde o meu primeiro emprego, pago pelo meu sossego, despedi o meu patrão. Desde o meu primeiro emprego, pago pelo meu sossego, despedi o meu patrão. Desde o meu primeiro emprego, despedi o meu patrão. Desde o meu primeiro emprego, eu despedi o meu patrão. 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 Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.